Bom, foi um massacre, né? Do São Paulo. Na semifinal da Copinha contra o Ibrachima, gente. O Ibrachima, um time que tem 5 anos de vida, da região aqui da Moca, na capital de São Paulo. É um time que certamente tem uma gestão muito boa, né? O clube tem uma gestão muito boa. Assim, derrubou gigantes nessa Copa São Paulo, eliminou times muito poderosos, né? Para chegar à etapa semifinal, né? Mas eu acho, sinceramente, que foi até onde poderia ir. Encarou um time do São Paulo, que ao contrário do time modorrento, né? Sempre com sono, né? O time principal do São Paulo, esse time da Copa São Paulo dá muita alegria pro torcedor. É um time que vibra, né? É um time que tem sangue na veia, é um time que tem personalidade futebolística dentro de campo. O que é personalidade futebolística, né? Essa capacidade de fazer o que quer com o jogo, né? Foi precisamente o que o São Paulo fez hoje. Olhando para as partidas do São Paulo na Copa São Paulo até agora, eu não vi o primeiro jogo, tá? Eu vi apenas parte do segundo. A partir daí, eu vi todos os jogos do São Paulo. Eu diria que, assim, o adversário que o Tricolor teria na noite de hoje me preocupava justamente em virtude dessa questão. O São Paulo até então fez o que quis, né? Com uma outra dificuldade, num ou outro jogo, em alguns momentos, mas em geral, o São Paulo sempre bancou o seu protagonismo. O problema do jogo de hoje é que o adversário do São Paulo foi justamente um time que contra gigantes, né, sempre tomou esse protagonismo. Sempre coibiu esse protagonismo, sempre intimidou o time adversário. Por quê? Porque consegue fazer um jogo físico importante, baseado em jogadas de bola parada, baseado também em várias jogadas ensaiadas, né? Um time que tem bastante força física e parece que gasta ainda mais, direciona, canaliza ainda mais essa força física para a finalização das jogadas, sobretudo quando essa bola chega, né, pelo alto, né, a área dos seus adversários. Este era o problema do Ibrachina. Outro problema era o trabalho no meio campo, sobretudo no setor da volância, em que o time da Moca também dá um combate muito forte, recupera essa bola. Ao recuperar essa bola, a transição é feita rapidamente para o campo de ataque, né? Em geral com lançamentos longos, né? Uma bola longa que vai encontrar um 9, né, de muita circulação, mas um 9 que vai ficar à frente para receber, para dar esse toque aí para quem chega de trás, né, para dar uma escorada, ou então em algumas situações até mesmo para tentar pegar essa bola aí e disputar o campo, o terreno com o zagueiro até chegar a uma situação de arremate. Este é o Ibrachina, um clube muito bem configurado, né, em termos de jogo, né, sabe muito bem o que quer, o desenho do seu jogo, ele é um desenho até um tanto quanto previsível, mas um desenho que funciona muito bem. Então veja, funcionou diante de muitos outros times. Então veja, a criatividade do São Paulo, né, que é um ponto alto dessa equipe, né, além do fato de que também é muito bem treinada pelo Barcelos, né, mas a criatividade desse time é o ponto forte. Tá? O ponto forte que faria com que o São Paulo pudesse ser, né, bloqueado no seu ponto forte, que é a sua criatividade, como o Ibrachina fez com outros times. Né? O São Paulo não permitiu que isso acontecesse. Tá? O jogo criativo do São Paulo tomou conta imediatamente. Então a intimidação que o time do Ibrachina costuma praticar, mesmo diante de outros adversários, em que saiu perdendo, né? O time da Moca não conseguiu praticar hoje em relação ao time do Tricolor. Né? Por quê? Porque havia muita personalidade. O São Paulo ganha essa partida, sobretudo, em reverter, né, o domínio psicológico do jogo e conseguiu essa reversão em virtude da personalidade brutal que tem essa meninada aí de Cotia. Né? Não fosse por isso, o jogo ficaria muito mais perigoso e a equipe da Moca poderia até, por que não, vencer o São Paulo e se classificar para a final. Né? Então veja, foi a criatividade contra o jogo bruto que funciona. O jogo bruto, muito bem arquitetado, muito bem desenhado e muito bem treinado do time aqui da capital paulista, time pequeno da capital paulista, o Ibrachina. Tá? O São Paulo reverteu tudo isso, conseguiu fazer o seu jogo acontecer desde o primeiro momento. Tá? Como é que o São Paulo ia reverter? Como é que ia tomar o domínio psicológico do jogo? Quando chegasse ao campo de ataque, tinha que saber muito bem o que estava fazendo, né? Tinha que arrematar para gerar perigo ou fazer gols. O gol saiu rapidamente, né? E aí, a partir do momento, nos 6 minutos em que sai o gol do São Paulo, né? Que sai o gol do Paulinho, então as coisas começam a mudar bastante. Né? Por quê? Porque o time do São Paulo mostra que ao chegar ao ataque, ele fere, não é arame liso, né? Como o time, por exemplo, principal, arame liso que não fere nada, não fere ninguém, não machuca ninguém. Né? O time do São Paulo
quando chega aos 6 e faz o gol, mostra para a equipe da Moca que a situação era muito diferente. Diferente, por exemplo, contra o Palmeiras, né, se não me engano, foi o Palmeiras em que o time da Moca conseguiu reverter saindo atrás do marcador, né? Então veja, foi uma maneira, né, de chegar e fazer gols diferente essa do São Paulo, né? Chegou, fez gol, dando a entender que faria muito mais, né? Então a gente teve o meio de campo tomando conta, o meio de campo não permitindo com que esse jogo duro, bruto e eficiente do Ibrachina funcionasse, né? As disputas nesse setor ali no início ali do segundo terço do campo do Ibrachina era feroz, né? E quando essa bola chegava um pouco mais à frente, chegava à frente, né? Quando essa bola do Ibrachina era recuperada ali na volância e era lançada para o ataque, né? Dificilmente a defesa do São Paulo conseguia permitir com que o centroavante do Ibrachina dominasse essa bola e tentasse jogar, né? Então, o São Paulo bloqueia, ganha quase todas as jogadas ali no segundo terço do campo ali do Ibrachina, né? O São Paulo consegue também evitar com que, quando o time do Ibrachina pega essa bola ali na volância, faça esse lançamento, faça desse lançamento uma jogada perigosa. Então o São Paulo bloqueia essas jogadas da equipe da Moca. Restava a equipe tricolor, né, bloquear um outro tipo de jogo. O Ibrachina, quando ele está no campo de ataque, quando ele não chega através dos lançamentos longos, ele tenta buscar o fundo para levantar essa bola para a área. E aí o São Paulo deu um show. O que é muito interessante neste caso é que o técnico do tricolor fez aquilo que o técnico profissional precisa fazer um pouco mais, né? Que é estudar o adversário, né? Saber quais são os pontos fortes e fracos do adversário. O técnico do São Paulo foi para esse jogo com tudo muito bem desenhado na sua cabeça. E isso ele soube passar também para os seus jogadores, que dentro de campo executaram muito bem essas funções, não permitindo com que também esse jogo de Ibrachina, quando a equipe chegava com muito volume, né, em termos de atletas ali ao terço final, não permitiu com que o time de Ibrachina permitisse a jogada de fundo, porque a partir do fundo teria cruzamento que geraria danos para a defesa do São Paulo. Não teve nenhuma defesa até agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior que não sofreu com esses lançamentos para a área aí no time do Ibrachina a partir do lado do campo. São Paulo bloqueou isso também. Então foi fazendo o seu jogo acontecer, o Ibrachina começou a assistir um pouco mais o São Paulo jogar, tentou, mas não conseguiu. Quando tentava alguma coisa diferente, o São Paulo pegava essa bola, lançava para o ataque. A gente via um time do Tricolor fazendo um trabalho de fundo, aquilo que o Ibrachina não fez, o São Paulo fez desde o começo do jogo, né? Um trabalho de fundo de campo, né? Sabendo trabalhar muito bem pelo lado esquerdo, pelo lado direito, né? Invertendo quem era o jogador que atacava o fundo, se era o lateral, se era o meia, se era mesmo, até mesmo o jogador mais centralizado. Isso confundiu demais a defesa da equipe da Moca, né? Então logo no primeiro tempo sai ganhando, né? Faz 2-0, fácil até. No segundo gol, uma falha do bom goleiro do Ibrachina, muito bom goleiro, né? Mas falhou feio, né? E aí o São Paulo toma conta do jogo completamente. Mesmo tomando o gol do Ibrachina posteriormente, né? Finaliza o primeiro tempo com 3-1, e aí já era, né? Começa o segundo tempo, de novo, a mesma lição do primeiro. Quando eu falo que há treinamento, as pessoas não entendem, né? O time sai ganhando o jogo no começo, né? Do jogo, e aí intimida completamente o time da Moca. O que poderia acontecer no vestiário? Era o time se acomodar, voltar, dormir, não tá? O técnico dormir no vestiário, ficar só comemorando. Não, o técnico do São Paulo certamente, né, conversou com os jogadores e falou: outro jogo, tá começando agora e a gente tem que praticar a mesma receita. O time entra do mesmo jeito que entrou no começo do jogo. Tanto é que também no começo do segundo tempo acaba fazendo ali o gol. E baita gol, né? Gol de falta também, né? Até isso o São Paulo tem aí para entregar para a torcida, né? A partir daí foi administrando e conseguiu uma vitória espetacular contra um excelente time de futebol, tá, gente? Agora, vamos combinar, né? Que ainda que o Ibrachina mereça a nossa admiração, 5 anos de vida e tal, para mim é demais chegar à final de uma Copa São Paulo, né? Fica muito bem o São Paulo nessa posição de finalista, vai disputar contra o Cruzeiro, vai ser uma final duríssima. O time do Cruzeiro também é muito bom. Tem algo do time do São Paulo em campo que é habilidade, é criatividade, mas dá para o São Paulo ser campeão sim. Então é interessante, é gratificante ver o Tricolor conseguir chegar a uma final da Copa São Paulo. É muito gratificante, né? Porque a gente vê nessa garotada um tipo de futebol, um tipo de esperança que ela entrega para o torcedor, que o time principal já não consegue entregar mais, né? É satisfatório, é fantástico. Agora, que a nova gestão do São Paulo, né? Parece que muita gente aí pode cair também, né? E tomara que caia, tomara que não fique né? Mas tomara que essa garotada seja bem aproveitada, tá? Cotia tá gritando, tá falando, estamos aqui, né? A gente ainda pode salvar esse clube, né? Então é interessante olhar para esse sinal, né? E saber aproveitar essa ótima garotada. Muita gente boa, né? Acho que o Paulinho foi o melhor, o Felisberto muito bem, mas eu acho que o Paulinho foi o melhor dessa partida, né?
Então, parabéns ao Tricolor, é satisfatório, é muito bom ver o São Paulo na final, sobretudo jogando o que essa garotada jogou contra um muito bom time de futebol, que é o time do Ibrachina, amigos e amigas. É isso, gente. Tá aí a análise. Se gostou, deixa um like, é importante, deixa um comentário, fala do que você discorda ou com o que você concorda, tá? Se você tiver condição e disposição, envie um pix para dar força aqui para o trabalho do canal José Novales. Muito obrigado por tudo. Forte abraço, sorte ao Tricolor na final contra o Cruzeiro. É isso.